Oi pessoal, tudo bem? Professor Matheus aqui. Hoje nós vamos falar sobre contagem de carboidratos aplicada ao paciente com diabetes tipo 1, tá? Lembrando que nas aulas anteriores nós falamos do que é contagem de carboidratos e falamos também um pouquinho sobre as duas modalidades de contagem de carboidratos, tá bom? Então, para vocês acompanharem essa aula, é importante que deem uma assistida nas aulas anteriores também. Bom, o diabetes tipo 1, é uma condição clínica em que há hiperglicemia decorrente da dificuldade na produção de insulina. Então, o paciente com diabetes tipo 1, ele não produz insulina ou produz de uma quantidade muito pequena que não dá conta para manter, não dá conta de manter os níveis glicêmicos normais. Então, esse paciente precisa, obrigatoriamente, utilizar a insulina exógena, tá bom? E nesse caso, geralmente, ele utiliza tanto a insulina de ação intermediária, mas também utiliza a insulina de ação rápida nas grandes refeições, principalmente, tá bom? Então, o diabetes tipo 1 é comumente diagnosticado em crianças e adolescentes, também pode ser diagnosticado em pessoas adultas, mas é mais comum nos pacientes infantis ou adolescentes. E no início da doença, é bastante comum observar dificuldade de ganho de peso, dificuldade de crescimento, tá? Então, são alguns sintomas que são clássicos no diabetes tipo 1 e aí desconfia-se que o paciente possa ter, faz o teste e descobre que o paciente tem diabetes tipo 1. É importante demais, eu já falo isso, sempre falo isso com meus alunos, que o nutricionista clínico entenda de exames, senão o tratamento que você oferece não vai ser um tratamento de muita qualidade, tá? E mais uma vez, passando aqui para lembrar para vocês que nos dias 7, 9 e 11 de agosto nós temos nosso curso Interpretação de Exames Laboratoriais Sem Segredos, um curso onde eu vou falar sobre vários tipos de exames para várias situações clínicas diferentes, um curso que vai ser aplicado para nutricionistas, tá? Com exemplos reais, exemplos práticos para que vocês possam treinar. Não vai ser só um curso teórico, vai ser um curso em que vocês vão aplicar esses conhecimentos, tá bom? Então, o tratamento do paciente com diabetes tipo 1 é baseado no uso da insulina de ação rápida, tá? Também intermediária em alguns momentos, e, obviamente, na alimentação. É muito importante que o paciente com diabetes tipo 1 siga uma alimentação que o permita garantir o crescimento, garantir o ganho de peso adequadamente e não desenvolva outras comorbidades. Tá, então, a contagem de carboidratos no paciente com diabetes tipo 1 tem uma aplicabilidade que é muito clara, né? Como esses pacientes não produzem insulina adequadamente, eles necessitam aplicá-la, né? Sempre antes das refeições, né? Geralmente antes das grandes refeições. E nesse momento, o nutricionista vai definir a quantidade de carboidrato por refeição que o paciente deve consumir, para que não haja nem sobrecarga e nem falta desse nutriente, o que acarretaria numa hiperglicemia ou numa hipoglicemia. E é claro que o ideal seria inicialmente o paciente ir para o nutricionista, ele definir quanto que ele precisa se alimentar para garantir um crescimento adequado, ganho de peso adequado, corrigir deficiências nutricionais e a prescrição de insulina fosse em cima da prescrição de medicamento, dos nutrientes, da prescrição nutricional. Mas a gente sabe que o que a gente mais observa é o paciente já chegar com a prescrição de insulina em mãos e a gente tem que adaptar a dietoterapia à prescrição medicamentosa. Então, como a gente faz essa prescrição da contagem de carboidratos, tá? Então, é comum que a definição da quantidade de carboidratos por unidade de insulina seguir um padrão de 15 gramas de carboidratos por unidade de insulina, tá? A gente parte dessa relação inicial, tá? De 15 gramas de carboidrato por cada unidade de insulina, tá? Mas esse é só o ponto de partida, isso pode e muitas vezes necessita ser adaptado para cada paciente. Então, a gente tem um paciente que inicia com 15 gramas de carboidrato por unidade de insulina e às vezes a gente percebe que 15 gramas está muito pouco, então a gente precisa colocar 18 gramas de carboidrato por unidade de insulina, ou o contrário, a gente percebe que com 15 gramas esse paciente ainda está tendo hiperglicemia, então a gente reduz para 13 gramas, para 12 gramas, 10 gramas de carboidrato por unidade de insulina, lembrando, insulina rápida ou ultra rápida.
Então, cada paciente reage de uma maneira particular. Então, a partir dessa definição, solicita-se ao paciente um diário de glicemias onde é possível observar se aquela quantidade de carboidratos que ele está consumindo está sendo suficiente ou não. E aí, como eu falei, a gente pode aumentar ou diminuir. E esse diário de glicemias é um instrumento valiosíssimo para que você também possa adaptar as suas condutas, tá bom? Por isso que é imprescindível que o nutricionista saiba interpretar exames laboratoriais, não só esses da glicemia, obviamente, né? Várias outras situações clínicas que chegam ao consultório. Então, a partir disso, o nutricionista define o melhor método da contagem, né? Se vai ser aquele método 1, né, da contagem em gramas exato, ou a lista de equivalentes. Se ele optar pelo método da contagem exata dos gramas de carboidrato, o paciente terá que ter disponível aplicativos, né, tabelas de composição, rótulos, para que ele verifique a quantidade de carboidratos que tem em cada alimento, em cada preparação. E se ele optar pela lista de equivalentes, ele vai receber aquela lista, que eu já expliquei para vocês como é construída, na qual vai ter a quantidade definida de equivalentes em cada refeição, tá bom? E qual é o melhor método para o paciente com diabetes tipo 1? É o método 1, da contagem exato em gramas, ou o método 2 da lista de equivalentes, tá? Lembrando que o método da contagem ele é muito mais preciso, porque você define exatamente quanto ele vai consumir. E como o paciente usa a insulina de ação rápida, acaba que este método ele é melhor, tá bom? Então, eu preciso que esse paciente consuma 45 gramas. Ele vai colocando alimentos naquelas tabelinhas, naqueles aplicativos, até dar exatamente 45 gramas. Então, esse método ele é melhor, ele é mais preciso. Mas lembrando que ele precisa, né, ele necessita de uma escolaridade maior do paciente ou dos responsáveis, lembrando que às vezes nós temos pacientes de 4 anos, 5 anos que não vão saber utilizar os aplicativos. Então, se seu familiar responsável também não souber, o método 2 vai ser o método de escolha, tá bom? Então, isso ajuda a verificar se aquela quantidade de carboidratos está adequada à quantidade de insulina prescrita e se a quantidade de alimentos consumida no dia está suficiente para garantir os objetivos nutricionais, além daqueles estritamente relacionados ao controle glicêmico. Lembrando que não existe um único objetivo, né? Nosso objetivo não é só manter o controle glicêmico, mas também garantir crescimento, garantir ganho de peso, garantir que o paciente se desenvolva completamente de forma adequada, tá? Então, olha esse exemplo aqui de um paciente com diabetes tipo 1. O paciente ABC utiliza insulina de ação intermediária ou lenta, né? Nesse caso aqui é intermediária, uma vez ao dia, 20 unidades, e utiliza também insulina de ação rápida nas principais refeições, no desjejum, no almoço e no jantar, tá bom? Então, como é que a gente faz a contagem de carboidratos na prática? Então, a gente primeiro calcula o VET da dieta, tá bom? A gente vai determinar a quantidade diária de carboidratos que esse paciente vai consumir. A gente vai distribuir a quantidade de carboidratos por refeição. Por isso que o ideal, né, no mundo ideal, o paciente primeiro iria para o nutricionista, a gente faria esse cálculo, a gente definiria essa quantidade de carboidratos que o paciente precisa consumir e com isso em mãos o prescritor diria, ele vai tomar X unidades de insulina, tá? Esse seria o mundo ideal. Mas, como eu falei para vocês, geralmente o paciente já chega com a prescrição e a gente vai adaptando. Então, a gente calcula o VET, determina a quantidade de carboidratos por refeição, distribui essa quantidade de carboidratos nas diferentes refeições e neste exemplo, né, que eu mostrei aqui para vocês, se o paciente utiliza 3 unidades de insulina no desjejum e no jantar, ele vai receber em torno de 45 gramas de carboidrato nessas 2 refeições. Lembrando que inicialmente é 15 para 1. E se ele utiliza 4 unidades de insulina no almoço, ele vai consumir 60 gramas de carboidratos no almoço, tá? A gente parte desse pressuposto, esse paciente vai para casa com essa prescrição nutricional, ele vai anotar as glicemias para você, vai te trazer e você vai avaliar. Poxa, paciente ABC, com 60 gramas de carboidratos no almoço, esse paciente ainda tem muita hiperglicemia. Então, vamos baixar. Em vez de ser 15 gramas de carboidrato por refeição, vai ser 12 gramas de carboidratos, 10 gramas de carboidratos. Lembrando que eu também não posso reduzir muito porque, às vezes, esse paciente está com baixo peso. Então, eu preciso fazer com que ele ganhe peso. E aí, nesse momento, eu preciso ter um diálogo aberto
com o prescritor para falar, olha, esse paciente aqui ele já está consumindo a quantidade mínima de calorias que ele precisa, mas ainda está tendo hiperglicemia. Será que agora não seria o momento de aumentar a dose da insulina desse paciente? É assim que a gente vai manejando o paciente. Dificilmente vocês vão acertar de primeira. É sempre essa ida, volta, até a gente achar o melhor caminho, tá? Então é importante também considerar a sobreposição dos picos de insulina. Lembrando que esse paciente também usa insulina de ação intermediária. Que horas vai haver o pico da ação dessa insulina intermediária? Será que vai coincidir com o pico de ação da insulina rápida? Se coincidir, eu preciso ter atenção com esse horário para colocar uma quantidade de carboidratos um pouquinho maior para compensar essa sobreposição de picos de ação da insulina, tá bom? E o último passo seria escolher o método, né? Como eu já falei, você vai escolher o método baseado nas características do seu paciente, nas limitações que esse paciente tem, tá? Nas facilidades que ele também tem, né? Se ele for um paciente que sabe, né, tem um bom manejo, né, dessas tecnologias, vai ser muito mais fácil fazer o método 1. Se for um paciente que tem um pouco mais de dificuldade com isso, a gente utiliza o método 2, tá bom? Lembrando, o paciente que faz a contagem de carboidratos, principalmente pelo método 1, ele tem bastante flexibilidade de consumo, porque se ele sabe que para cada unidade de insulina ele vai consumir X gramas de carboidrato e ele está afim de consumir mais carboidrato naquele dia, vai sair, vai para uma festa, vai para um aniversário, ele poderia simplesmente aumentar a dose de insulina que ele utiliza, tá? Claro, né, a gente sabe que quando o paciente ele recebe a insulina pelo Sistema Único de Saúde, ele já recebe a insulina na quantidade pré-determinada, tá? Então ele não tem tanta flexibilidade para alterar a dose. Quando o paciente acaba comprando a própria insulina, ele pode comprar um pouco a mais e aplicar um pouco a mais e comer um pouco a mais. Então ele tem essa flexibilidade maior de consumo. E nesse momento é importante a educação nutricional, porque a gente sabe que não é só consumir carboidratos e aplicar insulina, a gente sabe que a qualidade dos alimentos que são consumidos, eles vão influenciar muito também no controle glicêmico, tá bom? Em outras situações orgânicas. Então não é só uma regra de 3 simples, tá? É importante que haja educação nutricional nesse momento. Em relação à lista de equivalentes, esse paciente que eu falei para vocês deveria consumir 3 equivalentes no jejum e no jantar, já que são 45 gramas de carboidratos, tá? E 4 equivalentes no almoço. Mas, como cada equivalente ele pode variar, por exemplo, na lista de um equivalente de 8 gramas a 22 gramas, acaba que não fica tão preciso. Por isso que o método 1 é mais preciso, porém mais trabalhoso. O método 2 é menos preciso, mas o paciente já recebe a lista pronta e eu só digo para ele se ele vai consumir um equivalente, 2 equivalentes, 3 equivalentes em cada refeição, tá bom? Então esses são os 2 métodos de escolha aplicáveis ao paciente com diabetes tipo 1. Mais uma vez, vocês já sabem, se vocês tiverem dúvidas, podem entrar em contato comigo pelo Instagram, pelo site, tá bom? O canal de comunicação está aberto. Muito obrigado e a gente se vê na próxima aula, onde eu vou falar sobre a aplicação da contagem de carboidratos para o paciente com diabetes tipo 2. Abraço, galera!